Primeiro livro de Samuel. Deixa a Bíblia aberta. E Deus colocou no meu coração trazer para os irmãos uma sequência de mensagens baseada aqui no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Então quero começar hoje com vocês essa sequência de mensagens. E aí, parte por parte, conforme for a necessidade, eu vou avançando na Bíblia Sagrada com vocês e extraindo as lições propostas para nós dentro do livro de 1 Samuel. Essa noite nós faremos uma introdução com vocês, amém? Mas para fazer essa introdução, eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Acompanhe a leitura, por gentileza. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos dele. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim eu fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então faço a leitura até esse ponto. E nós vamos fazer uma contextualização para que a gente possa, mensagem a mensagem, nós estarmos entendendo aquilo que Deus está realizando e Deus está fazendo. É lógico, nós temos aqui uma história, livro histórico, mas evidentemente está muito além de uma simples história que Deus ele está fazendo aqui. O livro Samuel, os irmãos sabem muito bem como Samuel ele nasceu, e mais à frente a gente vai tratar disso, mas por hora eu quero destacar nesta introdução a chamada de Samuel para ele ser profeta e ele ser juiz de Israel, e o momento em que Deus ele chama esse moço, chamou ainda moço, para ser este profeta e esse juiz, e da importância que Samuel teve no desenvolvimento do reino de Deus naquele tempo, século 11, século 10, mais ou menos, antes de Cristo. Então os irmãos têm uma ideia aí do tempo. E Samuel, ele foi um homem de Deus, usado por Deus num período de transição das lideranças ali em Israel, que estava saindo das mãos dos juízes e agora entrando para o período da monarquia. Então vejam, saindo do período dos juízes e fazendo a transição para o período da monarquia. E então Samuel teve a tarefa tremenda de orientar a reconstrução da unidade social e religiosa dentro de Israel. Os irmãos que já fizeram escola teológica, já estudaram
muito bem o livro de Samuel e o seu contexto, e assim também Juízes, pois nós estamos, como eu disse, saindo de Juízes e entrando num período da monarquia. Se após Samuel nós temos monarquia, anterior a Samuel, nós temos aqui um sistema conhecido como anarquia. O que é anarquia? É estar sem líder, é estar sem governante. É assim que o povo de Deus estava vivendo na época dos Juízes. Anarquia também, ela é uma filosofia política que busca uma sociedade autogerida, uma ideia igualitária e livre de hierarquia. Ou seja, não vai ter alguém um superior ao outro, e não existia também essa ideia de submissão, portanto, né, de um se submetendo a uma liderança X, depois Y, e por aí afora vai, cada um superior ao outro. Na anarquia não existe essa ideia. Existe a ideia da autocooperação, da autogestão. Nós, quando pensamos nessa ideia de liberdade também individual, a ideia até que ela é boa, ela não é ruim. No entanto, nós sabemos da dificuldade que o ser humano tem de viver essa autogestão, essa autoliderança, essa liberdade. O ser humano, ele não consegue, muitas das vezes, nem mesmo se autogerir. O ser humano tem complicações até consigo mesmo. O ser humano tem complicações. Às vezes, nós temos complicação com a família. Entramos em conflito até dentro da família, onde deveria ser mais fácil, entre aspas, de gerenciar, de cuidar. E daí nós saímos, então, primeiro da individualidade, partimos para a menor célula da sociedade, que é a família. E quando nós chegamos também aí dentro de um contexto social, por exemplo, a igreja, vocês já pararam para pensar numa igreja sem pastor, em que os irmãos chegassem aqui, e aí, aqui na hora se escolhesse alguém para dirigir o culto, alguém para pregar, alguém para cantar, enfim, imagine um grupo de pessoas reunidas e sem uma liderança. Por isso, acho que o nome anarquia. Não tem possibilidade. E o povo de Israel, eles estavam vivendo essa época, a época dos juízes, era esse momento. Mas os irmãos que estudaram o livro dos Juízes e já ouviram algumas pregações aqui dentro da igreja relacionado a este momento da história de Israel, os irmãos sabem muito bem o que acontecia. O povo sempre estava se desviando de Deus. Um povo que era, então, para se autogerir, se autoliderar, e aí buscar a presença de Deus, no seu momento bom ou no momento ruim, Deus deveria ser o centro de tudo. Mas nós conhecemos a história dos juízes, que o povo ia passando-se os anos, e eles começavam a se desviar do caminho que Deus havia proposto. Havia uma orientação de parte, de escritos naquela época, mas o povo não parava para estudar. Então eu repito, nós temos essa dificuldade. É a mesma coisa também de estudar, secularmente falando. Tem, por exemplo, pessoas que não gostam de um sistema de estudo chamado EAD. O EAD para ele não serve. Por que não serve?
Não serve porque ele não consegue ter uma rotina de estudo dentro de casa, de marcar o seu próprio horário, e ali sentar-se à frente de um computador e ficar assistindo uma aula. Tem gente que tem dificuldade de ter um dia marcado para estudar a Bíblia Sagrada, de fazer aquele período de leitura das Sagradas Escrituras, de ter uma rotina, de uma leitura de um capítulo, de 2 capítulos que seja por dia. A nossa dificuldade, às vezes, em firmar alguns projetos. Nós entramos numa aliança conosco mesmo e fazemos aí um propósito e nós não conseguimos. E assim Israel, aí agora pensando numa situação espiritual, política, social, começou a se degradar, começou a cair. E dessa situação se afastando cada vez mais de Deus. E assim nós temos sempre no texto de Juízes o escrito: e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Em outro tempo, Deus os entregou nas mãos dos filisteus. E Deus os entregou nas mãos dos moabitas. E Deus fazia assim. Por que Deus fazia dessa forma? Texto conhecido, por exemplo, de Juízes 6, que é a história de Gideão, em que o povo ficou 7 anos dominado pelos midianitas, empobreceram, ficaram na miséria, o sofrimento, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e colhiam, porque eles estavam dominados pelos midianitas. Ora, que autogestão é esta? Que autoliderança é esta? Nós vamos aprender que o homem, ele nunca consegue ser senhor de si mesmo. E quando eu falo senhor, em outras palavras, repetido o que eu já acabei de dizer. Nós não conseguimos nos liderar sozinhos. Infelizmente. Por quê? Porque nós somos facilmente influenciados. E muitas vezes a influência, ela não é boa, porque a influência boa, nós temos resistência. Essa é a história do homem na terra. Aquilo que é bom para o homem tem uma facilidade para rejeitar, a começar lá no Jardim do Éden, que havia lá uma proposta de Deus, uma orientação de Deus, proposta maravilhosa, excelente da parte de Deus. Posteriormente, aparece a proposta do diabo. E o homem vai se inclinar para qual proposta? Os irmãos, nós conhecemos a história. O homem vai se inclinar para a proposta da serpente. Será que quando Deus disse para o homem, se você comer disso aqui, você vai morrer? Um negócio ruim, né? Morrer. A serpente vem, muda a história e fala: não, se você comer disso aqui, você não morre. Pelo contrário, você vai viver e ainda vai ser igual a Deus. Então, para o casal, esta nova proposta soou melhor aos ouvidos, ao entendimento. E nós vamos perceber que o casal, eles foram influenciados por um discurso. E influenciados pelo discurso, tomaram a decisão. A mulher, primeiramente, tomou a decisão. E qual que foi a decisão tomada? A pior possível.